Olá, meus amigos, bom dia. Irmão Alexandre aqui do canal Leia a Bíblia para mais um dia de leitura e reflexão da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 3 de julho de 2025, são 6h09 da manhã. Estamos aqui para começar hoje a leitura do livro de Êxodo, capítulo 20 e 21, Antigo Testamento. Depois pularemos para o livro de Mateus, versículo 21, capítulo 21, a partir do versículo 33 até o final, e depois Mateus capítulo 22, somente até o versículo 14, certo? Leitura bíblica alternando o Antigo e Novo Testamento. A leitura é feita sem comentários dos textos bíblicos, tudo bem? E a minha versão da Bíblia é revista e corrigida. Em breve eu estarei posicionando a webcam, certo? Para nós começarmos orando e meditando nas Escrituras Sagradas. Acompanhe na sua Bíblia e tenham todos uma excelente leitura. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nós queremos aqui te agradecer, Pai, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui nesta manhã, lendo a tua palavra. Abençoa grandemente esta leitura, repreende toda interrupção e que possamos sair daqui, meu Pai, vivificados, e possamos, meu Senhor, sair com esta palavra no coração e colocá-la em prática na nossa vida. Nos ensina, Pai, através do teu Santo Espírito, nos dá sabedoria para entendimento das Escrituras. Obrigado, meu Senhor, a cada um que está se dedicando a este projeto de ler a Bíblia durante o ano, para que possamos, meu Senhor, ter mais conhecimento dos teus planos, tanto da salvação, como o teu plano de ensino, meu Senhor, como tudo que tu tem deixado e deixou para nós vivermos uma vida mais em santidade. Por isso, meu Deus, abençoa grandemente e nos permite concluir este projeto para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, Êxodo capítulo 20 tem como subtítulo os 10 mandamentos. Versículo 1 fala: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o homem os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais,
que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E, se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Êxodo capítulo 21, subtítulo As leis acerca dos servos e dos homicidas. Versículo 1 fala: Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E, se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E, se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra. Ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas, se alguém se soberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente,
e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi dantes era escornador, e o seu dono for conhecedor disso, e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas, se for notório que aquele boi dantes era escornador, e seu dono não guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Terminamos aqui, amados, Êxodo capítulo 20 e capítulo 21. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Mateus, certo? Ontem nós lemos capítulo 21 até o versículo 32, certo? E hoje nós vamos continuar então aqui, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33. Acompanhe na sua Bíblia. Tem como subtítulo a parábola dos lavradores maus. Vamos lá, versículo 33 fala: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-lo da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que, a seu tempo, lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Agora vamos para Mateus capítulo 22. Tem como subtítulo a parábola das bodas. Versículo 1 fala: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas,
mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, ainda saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Leitura hoje, meus irmãos, é até o versículo 14 do capítulo 22. Terminamos aqui a leitura de hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, queremos te agradecer por este momento de leitura, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia vencido, mais um dia de aprendizado, mais um dia, meu Senhor, da tua maravilhosa palavra. Que ela possa, Senhor, fazer morada no nosso coração e que possamos colocar em prática, que possamos ter audácia, perder a vergonha, qualquer tipo de medo de pregar o teu evangelho, porque, meu Senhor, o teu ID é uma ordem e precisamos cumpri-la, pois tu é o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por este dia, meu Senhor. Dá um dia de livramento, vai curando as enfermidades, repreendendo toda perturbação, guardando as famílias, no trabalho, aqueles que estão estudando, ou, meu Pai, aqueles que irão viajar, ou, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, tem misericórdia, cura, restaura, fortifica, vivifica, meu Senhor, para a honra e glória do teu nome. Tem misericórdia, meu Pai, e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui agora, meus amigos, pegar a nossa folhinha de controle, lembrando que esta folha está em PDF disponível para os irmãos imprimir, tá certo? Entramos hoje no 31º dia de leitura da palavra. Lemos o Antigo Testamento, Êxodo 20 e 21, e Mateus 21, a partir do versículo 33 até o final, e começamos Mateus 22 até o versículo 14, a leitura aqui do Novo Testamento. Hoje, 3 de julho de 2025. Tenham todos uma excelente quinta-feira e que o Senhor cubra você e suas famílias de livramento, bênção, paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.